Fundos patrimoniais. Vamos discutir aqui o que são esses fundos patrimoniais, que tipo de instituição tem esse tipo de recurso. Essa questão de fundo patrimonial tem surgido no Brasil nos últimos tempos. Em particular, uma lei de 2019, a Lei 13.800 de janeiro de 2019, ela contém explicitamente a legalização, a regulamentação de criação de fundos patrimoniais para instituições públicas de ensino superior brasileiras. Essa lei, por sua vez, é fruto de uma medida provisória de 2018, a MP 851, a qual contém uma quantidade bastante grande de coisas estranhas. Vamos examinar as justificativas da medida provisória 851. Um primeiro ponto, afirma-se que o financiamento das instituições públicas tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. Ora, essa redação não parece correta. As dificuldades enfrentadas pelas instituições públicas de ensino superior não têm origem nelas mesmas, mas sim na restrição orçamentária, vale dizer, no arroxo que elas têm sofrido. Ou seja, ela não tem por si só uma dificuldade financeira, uma dificuldade orçamentária, simplesmente o seu orçamento foi reduzido, ou seja, a responsabilidade da redução é do governo federal, que é o proponente dessa medida provisória. Talvez fosse mais honesto escrever: considerando o arroxo financeiro que estamos impondo às instituições federais de ensino superior, etc. Talvez uma redação como essa fosse mais honesta. O segundo ponto da justificativa aparece a seguir. A redação exata é: a experiência internacional mostra que fundos patrimoniais representam fonte importante de receita para instituições públicas, em especial doações para universidades. Bom, essa justificativa continua, mas antes de continuar, eu coloquei em negrito essa afirmação de instituições públicas. De fato, instituições públicas nos Estados Unidos não têm fundos patrimoniais de grande monta. Vamos ver como que continua essa justificativa. A Universidade de Harvard, por exemplo, possui um fundo cujo patrimônio é estimado em 37,6 bilhões de dólares. Outras universidades de primeira linha, como Stanford, Princeton e Yale, administram fundos com patrimônios estimados entre 25 e 20 bilhões de dólares. Note que a redação sugere que essas universidades citadas sejam públicas. Ora, elas não são públicas, elas são instituições privadas. E, inclusive, vale lembrar, são instituições privadas pequeniníssimas. As grandes instituições privadas daquele país, os Estados Unidos, não têm, como as universidades públicas também americanas, não têm fundos patrimoniais significativos. Portanto, uma afirmação como essa, uma construção de justificativa como essa, denota ou ignorância, ou má-fé, ou engodo, ou uma combinação dessas características, porque não é possível que um governo de um país não rico, um país pobre, cuja renda per capita é a quarta, quinta parte da renda per capita norte-americana, né, justifique para que se adote em instituições públicas o que se adota em uma pequeníssima fração das universidades privadas daquele país. Antes de detalharmos alguns aspectos dos fundos patrimoniais das universidades americanas, é necessário, primeiro, observar uma questão bastante desconhecida, bastante ignorada no Brasil. A maioria dos estudantes do ensino superior dos Estados Unidos está matriculada em instituições públicas, não em instituições privadas. De cada 4 estudantes, apenas um está matriculado em uma instituição privada, e uma instituição daquelas que não tem fundo patrimonial algum ou
não tem um fundo patrimonial significativo. Note que a distribuição de alunos entre ensino público e ensino privado dos Estados Unidos é exatamente a inversa da brasileira. Aqui no Brasil, a maior parte dos estudantes, cerca de 3 em cada 4, estão em instituições privadas e apenas 1 em cada 4 em uma instituição de ensino superior pública. As instituições privadas dos Estados Unidos, que têm grandes fundos patrimoniais, entre as quais estão aquelas citadas na justificativa da MP 851, aquela MP que se transformou na Lei 13.800 de 2019, essas instituições têm uma pequeníssima proporção dos alunos do ensino superior daquele país. Cada uma dessas instituições é muito pequena, não tem mais do que 10 ou 20 mil alunos entre alunos de graduação e pós-graduação. No total, não tem mais do que 0,5% ou no máximo 1% das matrículas no ensino superior daquele país. Então, repetindo, a maior parte dos estudantes dos Estados Unidos está em instituições públicas que não têm fundos patrimoniais significativos ou, quando existem, são muito pequenos. A grande maioria dos estudantes das instituições privadas, por sua vez, está em instituições privadas, mas que também não têm fundo patrimonial significativo. Eu vou mostrar os números mais adiante. Apenas uma pequeníssima fração dos estudantes do ensino superior está naquelas instituições com fundos patrimoniais importantes. Essas pequenas universidades privadas que detêm grandes fundos patrimoniais e apresentam excelentes indicadores acadêmicos são responsáveis por apenas uma pequeníssima fração da produção científica, cultural daquele país. A maior parte da produção científica dos Estados Unidos é feita nas universidades públicas, não nas instituições privadas comuns, nem naquelas pequenas e ricas universidades. E mesmo nessas universidades ricas e privadas, essa pesquisa científica é financiada com recursos públicos. Vamos ver alguns detalhes dos grandes fundos patrimoniais de algumas dessas universidades americanas. Aqui está uma tabela em que aparecem algumas informações sobre 4 dessas universidades: Harvard, Princeton, Yale e Stanford. Na primeira coluna aparece o total de alunos de graduação e pós-graduação nessas instituições. Por exemplo, Harvard tem pouco mais do que 20 mil alunos. Princeton não chega a 10 mil alunos, Yale um pouco mais que 12 mil alunos, Stanford, segundo a fonte consultada, da ordem de 16 mil alunos. Os fundos patrimoniais dessas instituições são realmente grandes. Por exemplo, Harvard tem um fundo patrimonial da ordem de 37 bilhões de dólares. Princeton 25, Yale 28 e Stanford 25 bilhões de dólares. Insistindo, como dito, essas universidades são estritamente privadas. Um ponto importante é verificar se esses fundos patrimoniais são significativos considerando o tamanho dessas universidades. Então, de fato, são. Por exemplo, Harvard, com 21 mil alunos e um fundo patrimonial de quase 40 bilhões de dólares, tem, por aluno, um fundo patrimonial de 1,76 milhão de dólares. Esse fundo patrimonial é um valor de uma reserva financeira, usualmente uma reserva financeira, e as universidades usam apenas da remuneração ou rendimento dessas reservas financeiras. Dessas 4 universidades, aquela que tem um maior fundo patrimonial ou
no linguajar usado, endowment, já que esses recursos têm como origem dotes ou doações feitas há bastante tempo atrás, né, é Princeton. Princeton tem um fundo patrimonial de 3 milhões de dólares por aluno. De qualquer forma, aí estão 4 exemplos. Os fundos patrimoniais dessas pequenas e ricas instituições privadas dos Estados Unidos são da ordem de 1 ou mais milhões de dólares por aluno. Além daquelas 4 pequenas universidades privadas, várias outras nos Estados Unidos também têm grandes fundos patrimoniais. Mas, como dito, a soma do alunado de todas elas não vai além, certamente, de 0,5%, ou na melhor das hipóteses, considerando fundos patrimoniais por estudante ainda menores, ainda bem menores, certamente não supera 1% dos estudantes daquele país. Entre essas outras universidades que também têm grandes fundos patrimoniais por estudante, acho que podemos citar o MIT, a Duke, a Pensilvânia, enfim, várias outras. Mas, como dito, não muitas. E também, como dito, a contribuição na produção científica dessas instituições é pequena perto do total. Aqui aparece exemplo de privadas de grande porte nos Estados Unidos. Então, estão 2 delas aqui. A Liberty, que é uma universidade de cunho religioso, é uma confessional, e a Fênix, que é uma universidade privada, ambas são privadas. A Fênix, além de privada, é lucrativa. Isso apenas para exemplificar qual é a situação em outras universidades que não aquelas pequenas. A Liberty, que tem da ordem de 100 mil alunos matriculados, tem um fundo patrimonial de pouco mais que $1 bilhão. Por aluno, é da ordem de 11 mil dólares por aluno, ou 0,011 milhão de dólares. Veja, isso aí é a 100ª parte do que se observa naquelas pequenas universidades, pequenas e ricas universidades dos Estados Unidos. Essa quantidade de recursos não tem o mesmo papel que tem os recursos daquelas universidades. A Fênix, que é uma universidade com fins lucrativos, simplesmente não tem fundo patrimonial algum. Nas universidades públicas dos Estados Unidos, os fundos patrimoniais praticamente não existem. Vamos ver alguns exemplos. A Universidade da Califórnia, que tem excelentes unidades como Berkeley, Los Angeles e várias outras, né, ela tem da ordem de 250 mil alunos matriculados entre graduação e pós-graduação, ou seja, é 10 a 20 vezes, ou mesmo mais, maior do que aquelas pequenas e ricas universidades americanas. O seu fundo patrimonial, entretanto, é de apenas 12 bilhões de dólares, muito menor do que aqueles citados para as universidades pequenas e ricas. Por estudante matriculado, a Universidade da Califórnia tem um fundo da ordem de 50 mil dólares, 0,05 milhão de dólares. Ou seja, um centésimo, ou da ordem de 1/100º daquele observado nas pequenas universidades privadas. A Universidade da Flórida Central, com 60 e poucos mil alunos e um fundo patrimonial de 0,15 bilhão de dólares, ou seja, 150 milhões de dólares, corresponde a um valor por aluno matriculado de 0,002 milhão de dólares, ou seja, $2.000 por aluno. Então, chamando a atenção para esse aspecto, os fundos patrimoniais, quando existem, são muito pequenos. Inclusive, vale lembrar que algumas universidades brasileiras, como a Universidade de São Paulo, relativizado para o seu tamanho e para o seu orçamento, teve já fundo
de reserva, recursos financeiros à sua disposição, depois de pagar todas as contas de um ano, chegou a ter um fundo por aluno, o fundo total, que a valores atuais pode corresponder da ordem de 6 bilhões de reais, para uma universidade com cerca de 100 mil alunos. Então, esses fundos patrimoniais são bastante pequenos. Aqui aparecem alguns outros exemplos, né? O Texas A&M, com 140 mil dólares por aluno. Eu vou fazer uma observação adicional a seguir. A Universidade do Estado da Califórnia. A Califórnia tem 3 sistemas públicos estaduais de ensino superior: a Universidade da Califórnia, a Universidade do Estado da Califórnia e uma coleção de colleges de ensino superior, e com valores, nos colleges com valores ainda menores de fundos patrimoniais, se é que tem algum, né? A Universidade do Estado da Califórnia tem um fundo por aluno da ordem de 3 mil dólares. E a Universidade do Estado de Nova York, com mais do que 600 mil alunos, tem um fundo absolutamente simbólico, de ordem de 1.000 dólares ou pouco mais do que isso por aluno. Com exceção de 2 universidades inglesas, os fundos patrimoniais são praticamente nulos nas universidades públicas dos demais países, assim como ocorre nos Estados Unidos. E talvez seja o momento de lembrar que o ensino superior é, como regra, majoritariamente público em praticamente todos os países do mundo, e em especial os países europeus, mas não apenas. Os Estados Unidos, Canadá e vários outros países, a universidade ou o ensino superior é majoritariamente ou quase que exclusivamente público. Aqui aparecem exemplos de fundos patrimoniais em algumas outras universidades. Aparece o nome da universidade, o número de matrículas, o fundo total, o fundo patrimonial total e o fundo por aluno. Oxford, com um fundo total de 7 bilhões de dólares, correspondente a 0,3 milhão de dólares por aluno. Mesma proporção em Cambridge. No Canadá é um pouco menor, os fundos patrimoniais dessas universidades que têm fundos patrimoniais são da ordem de 20 mil dólares, e na Europa aparecem aqui 2 casos, Barcelona e Estrasburgo, com fundos por aluno da ordem de 6 ou 7 mil dólares. Repetindo, esses valores são, às vezes, até menores do que os que, por exemplo, a USP teve como reserva financeira, que a valores totais poderia ser da ordem de 6 bilhões de reais, o que daria 60 mil reais por aluno matriculado aproximadamente. Bom, essas universidades que têm fundos patrimoniais relativamente grandes são basicamente as universidades do mundo anglo-saxão. Mas não todas as universidades do mundo anglo-saxão. As privadas, basicamente as privadas, com algumas pouquíssimas exceções. E também não são as privadas, porque a maior parte delas ou não tem fundo patrimonial ou tem um fundo patrimonial desprezível. São, de fato, algumas pouquíssimas universidades privadas, principalmente aquelas da região nordeste dos Estados Unidos, todas elas muito pequenas. Algumas universidades públicas, e esse é o caso, por exemplo, das universidades do Texas, as universidades estaduais do Texas, elas têm um fundo patrimonial que, na verdade, não é exatamente doação de pessoas físicas ou empresas. É um fundo, na verdade, administrado e criado pelo governo com finalidades específicas.
o que é bem diferente daqueles fundos daquelas 5 ou 10 ou talvez 15 ou 20 pequenas universidades, entre elas as citadas na medida provisória 851. Um resumo do que foi dito. Fundo patrimonial só é significativo em algumas pequenas universidades privadas dos Estados Unidos. Eles inexistem ou são muito pequenos nas demais instituições, públicas ou privadas, tanto dos Estados Unidos como de outros países. Talvez valha lembrar aqui que a enorme maioria dos estudantes do ensino superior está em instituição pública, não em instituição privada. Não é aceitável que uma lei brasileira, como a Lei 13.800, que tem como base a MP 851 de 2018, não é aceitável que uma lei brasileira proponha para instituições públicas de um país pobre coisas que só são aceitáveis em algumas pouquíssimas instituições privadas de um país rico, no caso, os Estados Unidos. Este material foi preparado em setembro de 2019 e os dados citados correspondem àqueles dados disponíveis nessa época.